Ata de reunião anterior. Boa noite a todos. Ata da reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, de finanças, de saúde e de educação, realizada nos termos do artigo 113 e seguintes do Regimento Interno, na sede da Câmara Municipal de Campos Altos, na sala de sessões Jairo Correia da Silva, às 19 horas do dia 15 de abril de 2019, estando presente o assessor jurídico Leonardo Geraldo Cury e os seguintes vereadores: Edilon Aparecido Martins, Everaldo Eurípides Campos, Frederico Nery Andrade Ribeiro, Itagina Ribeiro Vilas Boas, Jonas Ferreira Lemos, José Adolar Ferreira, Luciano Haroldo Ribeiro Alves, e Cleia Maria da Silva e Maicon Donizete dos Santos Xavier. A priori foi feita a leitura da data da reunião anterior, que foi aprovada por todos os vereadores. Dando início à pauta, passou-se em discussão do projeto de lei 013, que cria e organiza a Procuradoria-Geral do Município, dispõe sobre a carreira de advogado assistencialista municipal e dá outras providências. O assessor jurídico mencionou que foram sugeridas 8 emendas ao projeto. Comentou que a assessoria jurídica da Prefeitura Municipal está de acordo com apenas 4 das emendas apresentadas. Porém, as demais não vão interferir na estrutura do projeto. O referido projeto foi considerado apto para votação. Seguidamente, passou-se a discussão do requerimento 14, apresentado pela vereadora Cleia. O requerimento também foi considerado apto. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião. Sala de reuniões, 15 de abril de 2019. Passo ata em votação. Senhores vereadores, passaremos a discussão dos projetos de lei 014/2019. Retifica o convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o município de Campos Altos e dá outras providências. Passo a palavra ao assessor jurídico. Senhores vereadores, esse projeto aqui foi encaminhado pela Prefeitura com o objetivo de ratificar um convênio que foi feito com o Tribunal de Justiça. Esse é aquele convênio para o município ceder alguns funcionários da Prefeitura para trabalhar no fórum. Eu não tenho certeza, não, mas aqui fala o número de servidores, quer ver? São 8, 5? Está previsto 8 servidores. Eu não sei se os 8 foram cedidos, não. Mas é o que foi previsto. Aí, se o senhor tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para responder os questionamentos aí. Passo a palavra aos vereadores. Esses funcionários, doutor, eles já são cedidos pelo município para o fórum, né? Já são cedidos. Tinha um convênio, só que esse convênio ele é celebrado com a vigência dele é de 4 em 4 anos. Então já tinha um convênio anterior e agora vencendo eles estão reformando. Mas toda a vida teve, desde quando colocou a Calmarca. Ok, sem problema. 015/2018. 19, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2020 e da outras providências. Passo a palavra ao assessor jurídico. Senhores vereadores, esse projeto chegou aqui semana passada. Mas, como ele é um projeto muito extenso, né, isso aqui é os anexos da LDO. Então, e como é de costume a gente fazer aqui, eu acho que a gente podia marcar uma data para a gente, uma data final de votação, que aí a gente pode ir estudando ele ao longo das próximas semanas aí, apresentar as emendas que achar necessário e marcar uma data de votação. Até porque agora também não tem muita pressa mais, que antigamente a gente era obrigado a votar ele antes do recesso do meio do ano, né? Agora, como não tem mais recesso, não tem problema nenhum. Então, desde que a gente não deixe extrapolar lá o mês de agosto, setembro, que é quando já vem o orçamento, né? Isso aqui pode tramitar 1 mês, 2, não tem problema não. É uma matéria mais complexa, né? Então a gente
Marca uma reunião para O que você acha? Uns 30, 40 dias? Dá para a gente 30 estudar dias? ele, né? É. Porque vai dar umas 3 ou 4 reuniões de comissão, pelo menos. Certo. Aí forma a comissão. E na semana que vem a gente define a data de apresentação de emendas e de votação, então, pode ser? Pode ser, doutor. Passo a palavra aos vereadores. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite. Aproveitar que nós estamos com tempo aí dessa reunião de comissões, eu havia falado na reunião anterior que a gente poderia estar estudando a realização de audiências públicas para adiantar as principais discussões dos planos de carreira dos funcionários por áreas, tendo em vista que esse plano inicial ele gerou muitas discussões, emendas, e tomou, né, o tempo necessário para ser aprovado, e considerando que os outros envolvem muito mais funcionários, são maiores, são mais complexos, eu quero sugerir que a gente se adiante para resolver os problemas e convoque aí uma audiência pública para cada área do funcionalismo da Prefeitura Municipal. A ideia que eu tive inicialmente foi, por exemplo, a gente fazer então uma audiência pública sobre a situação e o plano de carreira da assistência social, que esse tem sido o que tem sido falado, né, inicialmente pelo prefeito municipal, que a intenção dele é de fazer primeiro o da assistência social, e logo em seguida a gente pode fazer o da saúde, da educação e o da administração. Se for necessário, a gente divide os funcionários, por exemplo, do setor da saúde em mais áreas, do setor da educação em mais áreas, porque envolve muito mais funcionários, é muito mais complexo. E eu já gostaria de fazer essas audiências daqui a 2 semanas. E aí eu quero saber a opinião de vocês aí, se vocês participam conosco, se ajuda a realizar, o que vocês acham? Sim, mas a gente, eu estou falando, eu acredito que a gente não pode contar assim só, né, com essa, vamos dizer que é 2 projetos paralelos, uma coisa não depende da outra. Eu pensei em fazer audiência pública, que seja uma reunião informal, que é a ideia? Funcionário poder participar democraticamente da criação do seu plano de carreira, para evitar, por exemplo, do projeto chegar aqui, e aí às vezes chega um funcionário, isso aqui não ficou legal, isso aqui não é simples mudar, podia ter sido diferente, e isso às vezes vai tomar o quê? 2, 3, 4, 5, 6 semanas que não precisariam ser tomadas. Então o que é a ideia? A ideia é a gente chegar aqui, chama os funcionários, aí vai ter um delegado representando os funcionários que vai apresentar ali as proposições, a gente vai votar, né, o que foi importante e rejeitar o que não for, e vamos indexar isso num relatório que vai ser encaminhado para a Prefeitura Municipal. Prefeito Municipal, nós fizemos nossa parte. Nós indexamos aqui as principais reivindicações dos funcionários. Agora você faz o plano de carreira ou inclui as principais sugestões e manda para cá que a gente vota. É só para dar mais assim, democracia para o negócio, mais participação. E eu acho que dessa forma dá mais segurança para a prefeitura também. Eu acredito que dá certo. Precisava esperar também é o seguinte, o prefeito mandar pelo menos essa aí para a gente estar dando uma voto de confiança para ele também, né, doutor? A gente votou aquele projeto, lógico que as mudanças foram feitas por razão de não estar conforme a gente achava que podia ter votado, mas a gente precisa também que ele cumpra com a sua palavra de mandar aqui os outros projetos para ser votado. Então a gente espera esse projeto que é o da assistência para ser votado e a gente em seguida faz essas audiências.
Só para Pois é, e vai continuar sendo complexo, porque envolve muitos funcionários. Por isso que eu acho que a gente poderia, pelo menos alguma reuniãozinha aqui, nós vamos ter que promover anteriormente. Porque, do contrário, a gente tem que evitar o máximo possível de vir um outro projeto daquela forma que veio. Aquilo lá é inadmissível, sabe? E o pessoal pensou o seguinte, ó, 5, 6 meses é pouquíssimo tempo para discutir naquela época, né? Falou, então vou deixar para a próxima legislatura, vocês discutem. Aí já está acabando. Então a gente tem que pisar no acelerador e votar isso aí esse ano. Senhor presidente, eu quero sugerir, se os demais vereadores concordarem, que semana que vem não tem como, porque tem um feriado, né, a gente dá uma interrupção. Mas eu imagino que 4 encontros aqui na Câmara sejam suficientes para a gente discutir todos os projetos. Aí o que eu tinha pensado em fazer? 4 encontros a partir das 5 horas, 5h30 da tarde, e a gente ia até umas 10. Na terça, na quarta, na quinta e na sexta. 7, 8, 9, 10. Aí a gente encerra a nossa participação anterior ao projeto, encaminha o relatório para a Prefeitura Municipal e aí a gente aguarda vir os planos de carreira. O que o senhor acha? Não, nós vamos fazer um modelo de audiência pública. Então nós vamos presidir a audiência aqui, aí a gente fala sobre a relevância do tema, levanta as principais questões aqui, a gente faça um texto antes, peço ao doutor Leonardo me auxiliar, e aí a gente convida os representantes das classes, por exemplo, um representante dos professores, o outro dos motoristas, um representante dos enfermeiros, aí usa a tribuna. Aí, no final do uso da tribuna, a gente vai colhendo o que foi importante e, ao final de cada dia, a gente apresenta a audiência pública hoje, a conclusão foi a seguinte, as seguintes reivindicações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se o prefeito atender 5, 6... nós já contribuímos para a construção desse plano de carreira, já tornamos o negócio mais democrático, diminui reclamação, eu acho que funciona bem. Aí a gente faz com base naquela audiência, eu tive esse pensamento, foi no dia da audiência pública que a gente foi na Assembleia lá, contra o fechamento das bases da CEMIG. Então eles fizeram uma audiência pública lá, que envolve um tema complexo, uma empresa pública de nível, né, nacional, em menos de 2 horas, cada uma, e dá resultado, foi um negócio muito bem feito. Aí a gente vai sentar e vai estudar só a questão do protocolo aqui, como é que vai desenvolver. Mas eu acho que vai ser super satisfatório, vai ser muito produtivo. Eu vou pedir para o presidente depois analisar esses dias, esses horários para a gente e a disponibilidade do pessoal também para estar acompanhando. Ó, precisaria do doutor Leonardo mais um funcionário para fazer a ata, né? Fora isso, os vereadores e os funcionários. Das 5 às 10, 9 da noite, no máximo, eu acho que a gente consegue fazer um bom trabalho aí, extrair o que há de melhor aí, né, nas ideias desses funcionários.
Porque semana que vem tem feriado. E aí acho que a gente tem que desenvolver tudo numa semana só. Não, mas nós vamos comunicar ele antes. Isso aí não tem nada mais democrático que você abrir a sessão para participação dos funcionários. Aí o que acontece? Nós vamos pedir, inclusive, um representante da prefeitura. Que seja o doutor André, que seja o Beto, o próprio prefeito, sentar aqui, ó, escutar tudo que o funcionário tem para falar. E aí, com base nisso, montar os planos de carreira e mandar para cá para depois a gente agilizar o processo. Fazer uma coisa simples, bem feita. Amanhã eu entro em contato com ele, aí converso com ele sobre essa situação e passo para vocês aí, e se for possível, durante essa semana ainda a gente marca. Aí eu mantenho vocês informados, mas a gente tem que fazer o quanto antes. Só semana que vem não daria para fazer por causa desse feriado, mas vou fazer o possível para ser na próxima, sem ser nessa, na outra. Para semana que vem? Para essa semana agora acho que fica muito em cima, você não acha não? Tem que ser pelo menos uns 7 dias de antecedência. Tem que convidar, tem que arrumar. Tem isso mesmo, né? Às vezes nós podíamos fazer 2 numa semana e 2 na outra. O que vocês acham? Vou só. Eu vou até pedir a permissão sua, senhor presidente, para estar ligando para o prefeito em nome do Poder Legislativo e comunicando então que nós vamos fazer as audiências públicas e pedir um representante para acompanhar junto conosco. Ele mesmo, né? De preferência que seja ele, se não puder, algum representante lá. Mas de qualquer forma, ao final, nós vamos encaminhar o relatório com as conclusões e a partir daí, a Câmara Municipal fez sua parte na construção dos planos de carreira. Agora, vamos aguardar virem os planos para a gente poder votar. Quanto antes. É chegar e votar. Igual as pessoas sempre questionam, com razão. Né? E o nosso, quando é que vai vir e tal. Assim que chegar, a Câmara Municipal tem boa vontade para votar. Isso é fato. Então fica combinado desse jeito, então. Essa semana eu converso com o Paulo e já fica marcado pelo menos 2, sem ser nessa, na outra sessão. Eu vou marcar com as meninas depois a data aqui e a gente passa para vocês aí e divulga na internet. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião.